Eu vou pedir para começar o seu nome completo e a sua idade. Anair Marta Pelicioli Pesini. E a sua idade? Dia 20 de junho eu vou fazer 92 anos. Que ano que a senhora nasceu? Não sei. Eu não sei o ano. Ano 33. Ela sabe. E onde que a senhora nasceu? Eu nasci em Passo Fundo. Era lá. Nem existia cidade, o finado pai me disse. Era na colônia lá. Eu me lembro, acho que eu tinha uns 5 anos, acho que me lembro que nós íamos juntar pinhão lá naquele Passo Fundo. Era distrito? Mas não sei. Sei, ele disse que morava na colônia lá. No interior de Passo Fundo. Mas não tinha cidade, ele disse que não existia cidade. E a senhora não lembra o nome da localidade? Não me lembro. Sei que era lá na colônia, o pai dizia. E com que idade que a senhora saiu de lá? Mas eu acho que eu tinha uns 5 anos. Dali viemos morar na divisa de Criciúmal com Nova Candelária, mas não existia cidade, era só mato quase. Ali o pai disse que levou 4 dias de viagem de vir de Passo Fundo para vir ali, perto ali, no fundo ali de Nova Candelária. 4 dias de ônibus levou. A senhora não lembra dessa mudança? Muito pouco. Ele que contava que levou 4 dias. E como que ele ficou sabendo aqui e veio para essa região? Tinha um tio que morava ali, dali ele trouxe ele para trabalhar ali, ele deu serviço lá. Antigamente, parece que a pessoa não comprava terra, ganhava, eu acho. Os colonos que ganhavam, porque ele mandou vir, meu pai plantava, me lembro, o pai plantava fumo naqueles anos, mas acho que o governo dava a terra, porque ele nunca disse que pagou aquilo lá, sei lá, morava lá na colônia lá. E lá onde a senhora morava, no interior de Nova Candelária, qual que era o nome da localidade? Era Lajado Melancia. Era na divisa de Criciúmal com Candelária. O pessoal plantava melancia lá nessa região? Mas olha, mais que agora é verdade, plantava o fumo e no meio do fumo, e eu me lembro, era grande, já plantava melancia e dava no meio do fumo, plantava aquele fumo. Era o que os colonos plantavam, quase era mais fumo. E valia bem naqueles anos. O seu pai plantava fumo? O meu pai, meu tio, quantos que plantavam. E nós, quando casei, já estava velha, nós continuávamos sempre a plantar fumo. Fumo e milho, de tudo plantava. Depois paremos um pouco de plantar fumo, então soja não existia. Qual que era o nome do seu tio que já morava lá? Arlindo Roman. E ela é a minha madrinha, Amélia. Ela era sua madrinha? Era minha madrinha, eles eram meus padrinhos. E quando a sua família veio para essa região,
Já tinha nascido todos os seus irmãos? Não, acho que eu era a mais velha de lá. Tinha... A nona não tinha as tias, a tia Dileta? Não, aquelas é mais velha do que eu. Mas quando a Tinha senhora morava- 3 irmãs e um irmão mais velho que eu. Então a senhora tinha. A Não, senhora era a última. mas depois a mãe tive 13 filhos, depois continuou. Eu que repartia das mulheres, eu 7 mulheres. E teve irmãos seus que nasceram lá em Nova Candelária? Sim, nasceu uns quantos. Quantos era? Eu era mais velha, nós éramos 13. E nasceu. Abaixo da senhora. Conta quem era abaixo da senhora. A Augustina, a Natalina, a Leda, o Nelson, o Ernesto. 8, eu acho. É. Tinha uns quantos. Nós éramos 13. E o seu registro de nascimento, a senhora sabe onde é? Passo Fundo? A registro de casamento? O que era? Aonde que foi feito o seu registro? A senhora sabe? O registro de nascimento da nona. A senhora foi registrada em Passo Fundo? É, eu acho que foi em Passo Fundo. Mas eu não me lembro do registro depois. É Passo Fundo. E como que era naquela época para nascer os filhos? A mãe nascia tudo em casa. Não tinha uma parteira lá, uma mulher que atendia tudo em casa. A mãe não fez nenhuma cirurgia para ter os filhos. É, naquele tempo não existia quase nem médico. E tinha as parteiras. É. Tinha alguma na sua família, ou que vivia ali na região onde a senhora morava? Aqui, Lá do interior de Nova Candelária. Parteiras. tinha uma de lá, que morava lá, tinha uma. Mas não me lembro bem o nome dela. Dela não me lembro. E a senhora morou lá no Lajeado Melancia até que idade? Eu tinha 24 anos quando casei, que saí de lá. Fui morar, acho que uns 3 meses em Nova Candelária. Depois ele tinha terra aqui no Céu Azul. Ele veio fazer a casa e dali nós viemos morar aqui. Meus filhos nasceram tudo aqui, no Céu Azul, ali embaixo, na colônia. Céu Azul é em Redentora. Sim, ele não conhece ali no Pio X? Daqui o que dá? 5. 5 quilômetros? É, logo lá. Tem a igreja, tem o salão, tem tudo lá. Bastante coisa. Mas está tudo abandonado agora, saíram tudo de lá quase. Não tem mais nem. Pouca gente. No interior, antigamente, morava bastante pessoas. E quando nós viemos morar aqui, era pouca pessoa, mas depois tinha um de Três Passos que vendia, tinha bastante terra lá. Começou a vir bastante gente ali morar no Pio X. Mas não tinha nada, não tinha igreja, não tinha nada, só uma escolinha. Depois que construíram. O que é Pio X? É o nome do santo, mas o Céu Azul era o campo de futebol. E Pio X é o nome da igreja? É do santo, um santo bem grandão lá, que é o Pio X. Mas mais conhece por Céu Azul, porque era campo de futebol.
Qual que era o nome dos seus pais? Meu pai era Francisco Ângelo Pelicioli e a mãe era de casa, era Maria Romã. Aquele seu tio era irmão da sua mãe, seu padrinho. É, irmão da mãe. E de onde eram os seus pais? Onde que eles nasceram? Mas agora não sei de onde que eles nasceram. Aquele eu não me lembro onde é que nasceram. A senhora não lembra onde eles casaram também? Eram casados, mas não me lembro onde é que era que se... Ah, em Constantina, parece que se encontraram lá. A senhora acha que eles casaram em Constantina? É, acho que se encontraram lá, que casaram. Foram morar depois em Passo Fundo. E a origem da sua família é de italianos? É Pelicioli, italiano. E do seu marido também? É, Piscine. A senhora aprendeu a falar italiano? E eu sabia tudo falar. Os pais falavam italiano, sabia. Agora também eu me lembro, eu não me esqueci. Mas aqui a gente não fala italiano porque não sei, já não. E os seus pais sabiam falar português? Sabiam, sabia. O meu pai disse que não tinha nem um dia de aula. E ele sabia ler assim, fazer as contas. Ele, não sei, de cabeça ele foi, aprendeu, ele sabia. E os seus pais eram agricultores? Sempre foram. Como que era a propriedade onde a senhora morava com seus pais? Era aqui no Céu Azul, quando eu casei. Não, quando a senhora estava com Nona e a Nona. Mas era... Ou lá, É. onde a senhora nasceu? Aonde que a senhora nasceu? Eu nasci em Passo Pois Fundo. é, ele está pedindo de como que era lá. Ah, não, de lá eu não me lembro. Eu não, de lá eu não me lembro muito. Me lembro que parece que eu ia juntar uns pinhões, mas muito pouco que me lembro. Mas também eu era mais nova quando o pai veio dela. E no Lajeado Melancia, a senhora tem mais recordações? Como é que era lá a propriedade? E aquilo lá, o tio me trouxe lá, botou num galpão lá, até que o pai fez uma casinha, aquilo lá estava tudo cheio de fumo, lá era só uma varanda para nós morar, até que o pai fez uma casinha, dali nós fomos. E sempre moramos lá, eu sempre morei lá depois, até que eu casei. Então, quando se mudaram, levou um tempo até construir a casa. Não, o pai construiu logo a casa dele, mas quando chegamos lá, o tio que deu um galpão lá para nós morar, até que o pai fazia a casa. E o que mais que tinha na propriedade? Ah, tinha pouca coisa, Deus o livre. Quando nós fomos morar lá, olha, acho que era lá em Criciúmal, lá que tinha alguma loja, alguma coisa para a gente. Tinha que ir a cavalo até lá para comprar alguma coisa. Não tinha esses mercados, nem nada. O local que vocês iam fazer compras era Criciúmal. É, era lá que tinha. A senhora ia junto com o seu pai, com a sua mãe, lá fazer compras? Era poucas vezes que o pai levava. Mas antigamente, olha, não tinha assim, esses mercados que nem agora. Era comprar açúcar e café, e erva e sal e querosena. Quando nós vimos morar na Redentora, que eu casei, também era assim.
resto se plantava. Sim, dali tinha, plantava. Tinha um rio grande lá, perto onde nós morávamos, dali o tio fez tipo de sei lá, pegava os peixes lá. O que pegava de cascudo, que peixe grande, passava quase só com aquilo, porque carne, açougueiro não existia. Qual que era o nome do rio? Riuno. Lá ele tinha tipo um açude, mas Não, no próprio rio. era só do rio, o próprio rio, grande. Era Tipo lá. uma taipa. Então, é um rio grande, sim, que tinha que passar com um caico se tu queria atravessar o rio. Ponte, essas coisas não existiam. E a terra de vocês ficava ali perto do rio? Sim, tinha só o tio que tinha uma terra lá e depois era nosso. E nós ia lavar roupa lá, tempo de seca, pescar, e tudo ia lá naquele rio. Antigamente, mas olha, até quando eu casei, ali em Nova Candelária, que agora é uma baita cidade, tinha um mercado e um sapateiro e, sei lá, pouca coisa, não tinha cidade, nada, nada, nada. Depois casamos, viemos morar aqui, no Céu Azul. Ele comprou uma terra, tinha já terra quando casamos. Aqui, para ir era puro mato. Para ir na Redentora, nós morávamos lá embaixo, tinha que sair lá para o sítio Bombardelli para depois subir na cidade. Cidade, não existia cidade. Era só o José Gonzato, ele tinha um mercadinho lá que vendia aquilo que eu falei, e umas peças de roupa, e o Augusto que tinha um açouguezinho de sexta-feira, igreja, não existia nada de cidade, nada, nada. Tinha uma igrejinha lá perto ali do asfalto, mas não tinha nada, nada. Era só comprar aquilo que eu falei, porque essas coisas não existia nada. E os colonos também não traziam para vender na vila? Mas olha, ele comprava o produto, ele comprava. Mas soja não plantava, era só... Bom, se é verdade, o meu marido, ele mais lidava com porco. Ele gostava de criar porco, que trouxe bastante porco. Dali veio um caminhão de 3 passos carregar os porcos, que aqui nem compravam. Não tinha também gente que comprava essas coisas. E a senhora lembra do seu José Gonzato? Ele era comerciante. É que tinha essas coisas, mas era essas coisas, querosena, porque não existia luz. E, olha, foi longe até que eu tinha a última menina que já era grande quando veio a luz lá no Céu Azul, não tinha luz. Nunca tive na colônia assim, não existia luz. Era na querosena. E o seu Gonzato morava aqui na Vila de Redentora. Sim, onde tem as casas delas agora, onde ele tinha o mercado ali, sempre ficou ali. Ah, existe o prédio. Sim, é ali onde mora a Neida, eu acho que é a filha. Tem uma delas ali que mora ali. E o seu Augusto, a senhora lembrou, era açougueiro? É, cada 8 dias parece que ele carneava lá, mas pouca coisa. E
Não tinha nada, não tinha cemitério, não tinha igreja, não tinha nada. Ah, estava a serraria dos Cordenunci, que tinha aqui onde tem a igreja agora. Tinha uma serraria e outra no sítio Bombardelli. A serraria era da própria família Bombardelli? Eu acho que era, o dono era Bombardelli. E o seu Augusto açougueiro era de qual família? A senhora lembra o sobrenome? É Rossoni, Rossoni. Augusto Rossoni. É o marido da velha ali, da Angelina. Era o marido da Angelina, essa que tem quase 100 anos. Você lembra dela? A velha ali de cadeira de roda? Sim. Era o marido dela. Agora eu tô lembrando que ela contou que tinha um açougue mesmo. É, O prédio também ainda existe, né? O prédio que era o mas eu açougue. nem sei, porque nós nem vinha, não tinha nada era só carroça de boi, a gente nem vinha na cidade. Ele que vinha das vezes comprar essas pouca coisa e não... Ah, o moinho era lá em Pedro Garcia, lá perto do Braga, era de milho e trigo, descascarou, tinha que ir lá. Lá que tinha um moinho, aqui não tinha. Não existia moinho. Não, aqui não tinha nada, né? Era só coisinha. O José e aquele açougueiro, nem existia cemitério, não tinha nada. Mas também vai fazer 67 anos que nós viemos morar na Redentora, e não tinha nada. A senhora chegou aí lá, conheceu o moinho? Oi? A senhora conheceu o moinho lá de Pedro Garcia? Não, nunca fui. Também ia a cavalo, porque outra coisa não tinha. Ninguém tinha carro, ninguém. Tinha nada de carro. Mas viemos morar no Céu Azul também, lá no Pio X. Tinha um coleginho lá e depois que começou a entrar bastante gente, que construíram lá colégio, igreja, futebol, tem baita de um salão lá, tudo abandonado porque saiu quase tudo. Tem o Jacobo e os Fava que mora lá, é alguns só que mora lá. Ali no... Quem que ia no moinho e vinha aqui na vila era o seu marido. É, porque o meu sogro veio também, mas aquele não fazia nada. Era meu marido que vinha. E os seus pais, eles faleceram aonde? 2 irmãos. Lá em 2 irmãos, lá da... Moravam na colônia, lá, 2 irmãos. Mas depois de Nova Candelária eles foram embora. Sim, e moraram aqui na Redentora um tempo, depois foram para lá, onde morreram os 2 lá. Mas foram enterrados aqui, aqui no cemitério da Redentora. Por que eles foram embora? E tinha algum filho? O meu irmão tinha, que cuidava deles, e dali ele foi, comprou uma terra para lá e dali levou eles lá. Mas depois foram enterrados os 2 aqui. Que época que eles moraram aqui? Eles tinham uma chacrazinha. Era aposentado, os 2. Lá no Céu Azul também? Não, eles nunca moraram lá no Céu Azul. Sempre vieram morar aqui, perto ali embaixo na colônia. Depois foram para lá morar. Aonde que ficava a chácara deles? Aqui é onde vai para o Céu Azul, ali fora da cidade, ali embaixo, para baixo ali.
E os seus avós, a senhora conheceu algum deles? Só o avô eu conheci. Mas a avó já tinha morrido, que era muitos anos. E a mãe da minha mãe, a mãe tinha 12 anos quando morreu a mãe dela. Eu não conheci. Mas o avô morava lá perto. A mãe tinha gêmeas, as irmãs dela, morava ali perto de nós, o avô. O pai da minha mãe. Como que era o nome dele? Guilherme Roman. E da sua avó? Acho que era Maria. O que a senhora lembra do seu avô Guilherme? Sim, ele morava lá perto. Quando eu era solteira, ele morava lá. Ele também trabalhava na lavoura. Era velho, ele tinha pouca coisa, mas ele trabalhava. Tinha uma vaca de leite, tinha um porco, ele cuidava. Na colônia, aquilo tinha que ter as coisas crioula, porque não tinha essas coisas de comprar que nem agora. Nós também lá tinha que ter vaca de leite, porco, para carnear. Gado não podia carnear porque não tinha luz, não tinha congelador. Então, carneava porco, fritava tudo a carne e guardava na banha. E fazia salame. O italiano é fazer salame. E vinho também. A vinho até hoje nós fizemos, eu e o Alceu. Na sua casa faziam vinho? Não, lá não. Não, meu pai não lidava com parelho. Só depois vocês É foram... só que viemos aqui. E o mais é aqui agora com o Alceu. Conhece o Alceu, o meu filho? Você não conhece? Também não. É o marido dela. Ele mora aqui e eu fico lá. Como é que era um dia de carnear porco? Fazia torresmo, salame? Fritava a banha, depois fazia morcilha e depois fazia salame. O italiano é fazer salame. Aquilo lá tinha que fazer salame. Só gado não dava para comprar porque não tinha como guardar a carne. E como que fazia um bom salame? Tem que botar sal, pimenta, alho, tudo. Tinha que pegar, lavar a tripa do porco e virar para depois encher da carne moída. Dali ata bem atado para não ir bem, assim, ar. Pendura no porão, mas aquilo tem salame para tudo, sempre ter. Mas o salame é feito com a carne do porco. Sim, tem que tirar dos ossos e moer na máquina, bem moído, depois encher a tripa do salame. E a morcilha? Dali também, lava bem a tripa mais grossa do porco, dali cozinha a cabeça, coisa lá, depois moe, tempera bastante tempero, depois enche. Depois ferve aquela. O salame seca, no porão ele seca, mas a morcilha, aquilo tem que ferver. É fácil de fazer essas coisas. Na colônia a gente fazia tudo. E se carneava um boizinho, então tinha que tirar só a carne, mas dali não valia a pena, porque depois tinha as costelas, não tinha como guardar, porque não tinha luz.
E primeiro se comia a morcilha, então, que essa era... Primeiro comia aquela, depois... O salame conseguia guardar por mais tempo. Eu fervia, eu fritava, podia comer na hora aquilo também. Fortaia. Tu não é italiano. A fortaia. Aquilo faz com queijo também. É uma mistura de salame, ovo e queijo. Se quer fazer só de queijo, só de salame e ovo, não precisa misturar as duas coisas. A sua mãe fazia? Nós sempre fazia. Agora também, antes de vir, 20 e poucos anos que nós viemos aqui. Aí nós descia lá na colônia, o filho carneava, nós ia lá fazer salame. Sempre tinha quando ele estava vivo. Mas dia de carnear, passava o dia inteiro na lida. Ali até que fazia tudo, moía aquela carne, tudo, porco e gado. Passava o dia. Depois fazia uma fumacinha, ele secava. Depois que está seco, não precisa nem comer assim, não precisa fritar. E aí fazia tudo num tacho grande. A banha, sim, fazia tudo num tacho. E para fritar a carne para guardar na lata? Também era no tacho. Era uma lida. E usavam a lata. Comprava essas latas com tampa, dali guardava. Mas na colônia, também era galinha, tu criava lá galinha até que queria, sempre tinha bastante galinha. E horta, italiano também gosta de folhas verdes, radicchio. Tudo, Até hoje o seu planta, ele trabalha de peão lá no Mariano, eles plantam de tudo lá atrás, mandioca, batata, até traz cada batatona assim, de tudo, verdura, tudo. Ele planta lá e traz para casa. E radicchio tinha na sua casa? Mas quando nós viemos morar aqui, então nós tinha essa casa, morava aqui. Dali ele era muito caprichoso, mas ele plantava de tudo aqui, nós plantava tudo ali, era feijão, era mandioca, era batata, era amendoim, de tudo nós tinha. Depois dali resolvemos fazer outra casa, dali vendemos a terra, viemos aqui, ele fez outra casa ali, e aqui veio o filho, então. Ele ficou doente, dali o filho morava no Mato Grosso. Dali ele disse que o filho que vinha aqui, ele dava a casa, demos a casa aqui para o filho ali e a nora. Eu fico lá de dia, mas de noite, comer, dormir, veio tudo aqui, não. Que ela que me cuida. Aí ela é nora. Ele que é o filho. E eu estava lhe perguntando do seu avô, Guilherme, aonde que ele faleceu? Lá na divisa de Nova Candelária com Criciúmal, ele morava na colônia. É o rio que fazia a divisa dos municípios agora, que é onde nós morávamos. Para lá é Criciúmal e para cá é Nova Candelária. E nós morávamos perto do rio. Nós ia pescar quase todos os dias, na hora e meio-dia, até que nós não ia trabalhar, nós ia lá no rio. E ele faleceu lá? Sim. E as tias também. Veio o seu tio, depois veio a sua família, e o seu avô também veio junto. Ele já estava morando lá. O avô já estava morando lá.
Quando nós viemos de lá de Passo Fundo, meu avô já morava lá. E o tio também. E a sua avó, Maria? Não, eu não conheci nenhuma das avós. A senhora não sabe onde ela faleceu? Mas a mãe do pai morreu lá para baixo, na colônia, lá porque bem longe ela morava. Eu nunca, não, mas eu nem conheci ela. O nome dos seus avós por parte do seu pai, Pelicioli, a senhora não lembra? Ele era João, mas agora da avó não me lembro. Joana, eu acho que era. Uma coisa assim. Só que eu não conheci ela. E ele também não. Ele eu O vi, seu João Pelicioli? umas vezes eu vi ele. O avô, eu vi ele. Ele veio lá visitar o pai. Morava longe, mas ele veio. E ele faleceu aonde, a senhora sabe? Mas nem sei que lugar que ele morava lá, onde é que ele faleceu. E de onde os seus avós vieram? Agora não sei o nome do lugar. Porque quando nós viemos morar ali, eles já estavam morando ali. Então eu não. Mas onde eles nasceram, a senhora não sabe. Não. A senhora não lembra do seu avô contar quem veio da Itália? Mas eu acho que ele não era da Itália. Eles não eram da Itália. Eram os pais deles. Os pais deles. Nem sei qual é que era. Essa história não contavam na sua família? Da viagem da Itália? Não, agora da Itália, que eu me lembro, acho que não veio nenhum deles, dos avós. Mas a senhora não lembra de contarem essa história? Da viagem do navio? Não, essas coisas ali eu não me lembro. E lá no Lajeado Melancia, a senhora lembra dos seus vizinhos em que morava perto da sua casa? E moravam uns quantos. Era o Albino Alf, era o Beno Cuta, era o Zeca, era os... Como é que eram meus compadres lá? O Herta e Eberhard, e era um mundo de vizinhos. Mas eu saí de lá, eu casei velha já, de lá. Eu casei com 24 anos. Isso era velho na época? Mas eu tinha vida boa, eu e o meu irmão, nós trabalhávamos bastante, porque nós trabalhávamos na lavoura. Eu e o meu irmão e a minha cunhada até mato nós tínhamos que trabalhar. Lidava com carroça, boi, tudo, mas dali o meu irmão fazia a barriga das árvores, eu e a minha cunhada, nós com o serrote, nós derrubava mato, porque meu pai era muito doente, sofria muito de dor de cabeça. Dali nós ia. Mas depois também de domingo, que o alemão não faz baile de sábado. E nem Natal e Páscoa, tinha que esperar o segundo dia. Mas nós íamos no baile por tudo, eu e o meu irmão. Nós íamos bastante. Eu tinha vida boa de solteira, os meus pais eram muito bons com a gente. E dali, casei velha também, eu não tinha pressa de casar. É que na época se casava mais cedo, com 16 já estavam casando. Ah, mas ali não aproveitavam nada de vida boa, de festa e baile, essas coisas dali. Não, nós ia. Meu irmão, ele casou e veio morar perto do pai, lá depois, e dali, Deus o livre. Onde ele ia, nós ia.
Ele também demorou para casar, ele era mais velho do que eu, mas nós ia por tudo no baile. Tinha vida boa em casa. O pai era muito querido com a gente e a mãe também. Qual o nome do seu irmão? João Pelicioli e a Lita Hoffmann, a mulher dele. Já estão mortos os dois, ele morreu novo de câncer. Esse que é meu filho, Alceu. E aonde que ficavam os salões de baile que vocês mais gostavam de ir? Mas olha, era lá em... Como é que era? Era ali nos vizinhos, ali perto, onde tinha... era o armazém que eles tinham, onde entrava o produto, limpava bem o armazém e faziam lá em Roda, por tudo. Ficava lá perto da do Lajeado Melancia? É, tinha Nova Candelária, tinha lá em outro lugar lá, Linha Brasil, Criciúmal, era, e nós ia por tudo. E esse do armazém era o mais próximo? É, ali ele tinha um caminhão que puxava frete. Ali dali se reunia tudo. E tinha muita família, nós se reunia tudo, dali ele lavava aquele caminhão para levar nós no baile longe. Nós ia. Não tinha de outro jeito de ir, porque ninguém tinha carro. Subia todo mundo no caminhão e ia pro baile. É, festa, baile, nós ia sempre de caminhão se era longe. E como que eram os bailes? E os bailes eram com gaita e violão que tocavam. Não tinha luz, botava todos os lampiões assim dentro do salão, aqueles de gás. Um gaiteiro e um violeiro já fazia festa. É, e era o sogro do meu filho, do João, esse ali, a mulher dele, que era o pai e o irmão. Né? O pai tocava a gaita e o irmão dela era... Mas era música de antigamente, não existia luz, então era. Mas era bonito os bailes. Qual que era o nome dos gaiteiros? Hoffmann, os Vino era, e o pai dele, não me lembro, o filho dele era os Vino, Hoffmann. E que estilo de música? Mais bandinha? Mas ó, eles tocavam de tudo lá. Música gauchesca? É, de tudo. Era bonito os bailes. Enchia aquilo lá de alemão. Mas era alemão que tinha. E tinha comida e bebida nos bailes? Tinha, quem queria tomar o café de noite, tinha salame, cuca, e ali era, mas era refri, era gasosa. Eu acho que nem tinha cerveja, não existia. Era gasosa, os alemães diziam, o refri era gasosa. E quem queria tomar café, então era de cuca e salame, e ali pagava mais caro. E o pessoal para sair tinha uma muda de roupa que era para Não, no baile, na missa? não, era pouca, era 2, 3 mudas, mas era bem... Não era que nem agora, capaz. As mulheres vestidas de chita e
Era bem simples, uma coisa, parece que não, antigamente não era que nem agora, capaz. Só que o homem tinha que ir de traje no baile. De namorar e no baile tinha que ir de traje. Ali era bem vestido, o homem. Depois da mulher também começou aquela seda que eles diziam. Ali era, se botava mais melhor, mas os homens para namorar e baile tinha que ser de traje. Para poder dançar no salão. Não entrava se não estava de traje. Mas sempre tinha uma muda de roupa para uma ocasião mais especial, porque a roupa do trabalho... Não, dia a dia. a roupa de trabalho era uma, e para ir no baile, festa, na igreja, tudo era melhor a roupa. Não, era bem... Agora o homem era bem vestido para ir no baile e namorar, tinha que ser de traje. E a senhora costurava? Quando eu casei, a minha mãe me ensinou lá eu fazer, sim, eu aprendi a fazer roupa assim, calça, camisa, mas casaco não. Mas a mãe me ensinou, a mãe costureira. A sua mãe que fazia as roupas? Sim, eu também depois quando casei, eu que fazia para os meus filhos, para ele, tudo, para os vizinhos, às vezes fazia. A mãe me ensinou, ela disse, vai casar, tem que aprender a fazer, costurar para o gasto. Você comprava o metro do tecido? É, tudo comprado. Só os trajes que tinha um lá da cidade que fazia, os trajes bonitos, que nem agora. O alfaiate? É. E foi a sua mãe também que lhe ensinou a cozinhar? Sim, a mãe que ensinava nós tínhamos que fazer tudo. Qual comida que a sua mãe fazia, assim, que a senhora lembra e tem saudade? Era polenta, o italiano mais era polenta, depois era... Carne não era sempre, porque era miséria. Ovo frito, o salame, mas não sempre. Carne não tinha quase açougueiro, não tinha... Depois que veio um lá que carneava só de sexta, porque depois de semana não tinha quem. É igual aqui, o Augusto era só de sexta que ele carneava. Mas era muito longe para vir, mas ali nós comíamos mais carne de porco, galinha. Fazia galinhada? Fazia sopa de galinha. Essas caipiras na colônia criam à vontade, aquilo lá pode criar. E massa? Fazia massa em casa? O italiano é de comer massa. O meu avô, ele fazia, a tia, 3 vezes por dia ele comia polenta, com salame e queijo, era aquilo, e os radici dele. E às vezes ela fazia massa, então era meia, não era bem certa, era gêmea, elas não eram muito... E polenta com leite alguns comiam também? Só a mãe. Eu nunca comi, eu não como polenta com leite. Eu tomo leite, mas não polenta não. Mas é só a minha mãe que comia aquilo. E cuca, pão? Elas faziam, era cuca sovada, eles diziam que era pão doce que eles faziam. Era aquilo, mas era cuca.
sovada. Ela dizia que era pão doce. É que a cuca já é mais alemão, né? Mas eu fazia bastante aqui também, aquela sovada, eu fazia bastante. É. Talvez o pão doce não vai aquele por cima. Ah, não, elas não botavam por cima. Talvez essa é a diferença do pão doce para a cuca. A cuca é um pão doce, né? É, só botava o açúcar por cima e recheio, era botar um recheio. Tinha um forno de barro na sua casa. Sim, a mãe que fazia. Não, era de tijolo. Botava os tijolos e uma massa de barro, mas era tijolo que tem que fazer, botar aquilo. E nem comparar que nem agora, churrasqueira, e assar carne, não existia isso ali. Como que assava a carne? Mas eu acho que nem assavam carne, era só na panela. Me lembro que a minha irmã, a mais velha, casou, fizeram só comida de panela, não assavam carne. Assavam carne na festa da igreja. É, ali que assava carne, mas se não assim, que nem agora que assa bastante, não tinha essa coisa. E assava no fogo de chão. É, sim, tinha que assar assim no chão. Ah, não tinha churrasqueira. O espeto era tirado do mato. E o seu tempo de escola? O que a senhora se recorda? Mas, olha, primeiro eu ia lá no meu tio, que ele tinha, mas eu disse, era só até a 5ª série. Dali tu tinha que levar uma pedra assim, era que nem um quadro. Dali tu tinha que levar, tinha uma caneta que acompanhava aquilo, se tu comprar. Tinha que levar um vidrinho de água e um pano. Quando o tio mandava fazer conta de mais, de menos, porque era só até a 5ª, não tinha mais. Tu tinha que lavar aquela pedra lá com o paninho molhado para depois fazer outra coisa lá, não existia caderno. Aquilo lá era uma miséria, tudo era assim, era uma pedra preta assim. Tu escrevia, fazia aquelas continhas, ali tu tinha que levar água e um paninho para... E se caía no chão aquela pedra, aquela caneta lá, aquela coisa, ela se quebrava tudo em pedaço. Nós tinha que pegar, a mãe tinha bastante pato, tirar uma pena do pato para enfiar naquele pedaço de caneta para escrever lá naquela pedra, porque aquilo lá, se tu deixar cair, quebrava tudo. Ali eles não compravam outra, tinha que ser aquela. Não existia coisa de caneta ou caderno que nem agora. Não tinha nada dessas coisas. E tinha que caminhar bem longe ainda para ir na aula. Era uma lousa. Não, era uma coisa... Se tu conta tudo, eles nem acreditam. O tempo do meu tempo que eu ia na aula. Eu fui até 12 anos, acho. Mas eu já tinha aprendido aquelas coisas lá. E o seu tio era o professor? Era o meu professor. Depois foi morar junto com a minha irmã, que era casada ali, eu ia no outro professor. Mas era sempre a mesma coisa, era fazer só aquilo. Só para...
Qual que era o seu tio? Antônio era irmão da minha mãe, depois era um primo meu, mas era só a quinta série depois. Aquilo lá, quando aprendi aquilo, eu já era professor, podia ensinar os outros. Não é que nem agora. E a escola era onde? Na casa dele? O tio era, mas depois lá, quando foi morar com a minha irmã, era longe. E depois era com o seu... Ali era outro professor. Seno era o nome do professor Seno, Eti, eu acho que era. Uma coisa assim. Daí construíram uma escola. Tinha uma escola. Eu acho que era a casa dele. Que ele também. Mesmo o colégio, sim, que nem agora, nem tinha, era nas casas. Mas também um que sabia aquilo ali era professor, não é que nem agora. E ficava longe da sua casa. Ali era longe, tinha que ir bem longe lá, no colégio. E tinha nome o colégio? Ali tinha que ir longe, eu parava com a minha irmã, de manhã ia na aula, de tarde tinha que lavar roupa e cuidar um piá dela para ela ir na lavoura. Ali. Mas eu já tinha 12 anos quando eu ia lá. Foi só para... Depois não foi mais na aula. Daí só trabalhar. Só trabalhar. Lá no pai era só trabalhar. E o seu casamento? Como que a senhora conheceu seu futuro marido? Acho que era no campo de futebol. As gurias iam tudo no futebol, ver o jogo. Dali eu acho que foi lá. E nós se namoramos 3 anos, mas ele era daqui de Nova Candelária, era ele nem vinha todos os domingos, porque ele tinha muito porco, ele era muito caprichoso, mas eu ia no baile igual. Qual que era o campo de futebol? Ali no Céu Azul, mas tinha por tudo, lá para o lado de Criciúmal. Era só que tinha o divertimento da juventude, era o futebol. Tinha bastante. Qual que era o nome do seu marido? Ismael José Pizzini. E de onde que ele era? Era de Nova Candelária. Depois nós viemos morar ali no Pio X. Faz 20 anos, acho, que viemos morar aqui. Depois vendemos a terra lá e os filhos, esse ali, o mais velho, estava no Mato Grosso e o outro morava lá no Bobardel. Dali, vendemos a terra e fizemos a casa. Aqui estava sempre alugado. Depois ele ficou doente, esse ali, o Alceu, que veio para cuidar ele, dali veio morar aqui. E o namoro era no domingo, que a senhora falou. Era domingo de noite. Daí ele ia visitar lá os seus pais. Ia lá no pai. E podia pegar da mão? Não, podia sentar perto, tudo, não tinha nada que ver. Tinha alguns que eram mais rígidos. Não, nos bailes eu dançava, mas nunca convidei outro para vir lá, foi só ele. Eu não sei, não me agradava. E também era tudo alemão, meio atravessado, a gente parece que não gostava.
E também não podia recusar no salão lá. Não, tinha que dançar, porque não podia dar carona. É que nem agora, a terceira idade também. Você vê tu podia estar do lado ali do marido, se vinha buscar, convidar para dançar, tu tinha que dançar depois. Não podia dar carona nem para os velhos. E como que foi o casamento? O meu casamento fizemos só para a família, as famílias. Depois eu fui morar junto com o meu sogro lá em Nova Candelária, mas era 2 meses que nós era casados, ele tinha a terra aqui, ali, e dali viemos morar. Ele veio fazer a casa e já viemos morar para cá. Nós tínhamos terra ali no céu azul ali. Mas que a senhora lembra de ter conhecido ele quando ia assistir o jogo de futebol? Foi lá. E tinha duas festas, a igreja e depois em casa. A celebração. Depois fizemos lá, mas só para a família dele e a minha, na casa do meu pai. Depois eu fui morar lá com o meu sogro e logo, dentro de 3 meses, nós já viemos morar para cá e o velho veio junto. Ele era só 2 irmãos e uma irmã. 2 irmãs e 2 irmãos eles eram. E qual que foi a igreja que a senhora casou? Era Lajado Melancia, era Nossa Senhora Era uma menina. Lá mesmo na terra lá do meu pai tinha a igreja. Era bem pertinho. Fomos de a pé, era perto. Como aqui, eu acho mais perto da igreja aqui, dali que nós casamos lá. E essa igreja, os seus pais ajudaram a construir? Sim. Eles eram religiosos? Eram sim. Rezavam novena? Nós rezava, fazia rezar o terço, de noite nós tínhamos que rezar. Depois nós podíamos ir passear se nós queríamos, porque lá se visitava bastante, assim, com os vizinhos. Tu fazia um rolo assim de taquara, botava fogo naquelas taquaras, dali tu ia com claro, porque não existia luz, não tinha. Dali tinha aqueles lampiãozinhos de querosene. Não faziam um filó, que chamavam? Era aquilo que nós íamos, né? Filó. E nós passeava bastante de noite. Vinha a visita lá, depois nós pagava as visitas. Se dava bem com tudo, a amizade era bastante. Os velhos não podiam se visitar porque o pai e a mãe é italiano e os alemães não falavam em brasileiro. Dali era ruim para os pais. Mas nós, juventude, e nós se reunia e lá tudo tinha bastante filho. Nós se reunia e saía nos bailes, tudo junto, uma turma, onde tinha festa, assim faziam, festa. Ali nós saía. Se visitava bastante de noite. Filó eram esses encontros dos vizinhos? Era passear nas casas que eles diziam filó. E do seu casamento, a senhora tem mais alguma recordação? Dos preparativos, do seu vestido? Não, dali foi bem. Comprava
Não existia roupa feita, tinha que mandar fazer tudo na costureira, não existia roupa, tinha que fazer tudo, não tinha nada. A única coisa que tinha, meu Deus, os homens tinham que mandar fazer os trajes. E ali tinha que comprar tecido em metro para a costureira fazer o vestido, tudo. Não tinha de pronto, nada, nada. O vestido branco, de véu. É, vestido branco. Véu e grinalda. Também, tudo. O padre, Deus o livre, o padre era brabo lá de Nova Candelária. A senhora lembra o nome dele? Padre Slossa. Tu não podia ir na igreja de manguinha assim, que ele te mandava para fora da igreja. Uma vez tinha uma lá, de vestido verde, aquela de vestido verde que sai para fora daqui da igreja. Tinha uma única que casou grávida, ela quis ir casar de véu e vestido branco, mas ele também era prevalecido. Ele bateu o sino para tudo entrar na igreja. Quando estava tudo lá dentro, ele disse: a mãe que vai lá tirar o véu daquela lá, porque ela não se merece o véu. Mas ele era bem brabo, meu Deus, era brabo. É que o véu era um símbolo de pureza. Não, mas ele fez aquilo mesmo por, não sei por quê. Para que fazer entrar tudo na igreja para depois mandar a mãe dela tirar o véu. E o seu vestido quem fez? Era uma costureira lá que fez. Eu nem me lembro o nome dela. Era uma alemã lá que falava quase só em alemão. Lá naquela região era mais alemão. Era quase tudo alemão. A família Rossoni também morou um período lá em Nova Candelária. Os Rossoni era. Eu tenho a minha irmã, agora ela faleceu também, era velha, era cunhada dessa Angelina, era Vittorio Rossoni. Ela casou lá também. E o nome da sua irmã? Olívia, ela é sogra do Juarez ali. Conhece o Juarez? Mas faz anos que morreram, ela era mais velha que eu. A senhora estava contando a história de visitar os vizinhos à noite. O pessoal não contava histórias de lendas, assustavam as crianças. O que aconteceu era aqui no Céu Azul, os Fava. Não, conhece o Dércio? Não. Tem uma ali, professora, que é a irmã dele, dali tinha um louco lá da Vista Alegre, ela dizia para os alunos que ele era louco, que ele ia tirar o sangue das meninas. Ali elas ficavam com medo para ir na aula. Não tinha história do lobisomem? Essa coisa ali, acho que nem... Visagem? Não. Ouro enterrado? Também não. Essas histórias não contavam. Não. E qual que é a primeira recordação que a senhora tem quando se mudou para Redentora? O que a senhora lembra a primeira vez que veio para cá? Quando nós viemos morar ali, não tinha nada.
Nada, nada, tinha só um coleginho ali embaixo e não tinha igreja, não tinha colégio, não tinha nada, nada. Assim, só, tinha nada. Dali que começou a vir gente, era puro mato, não tinha nem estrada quase. Nem lavoura, tinha que derrubar o mato para começar a plantar. Foi sofrido, né? A senhora também falou que lá no Céu Azul tinha uma pessoa que vendeu os lotes de terra. Ele era de Três Passos, era dono de uma área muito grande lá. Dali começou a vir gente de todos os lugares, mas tinha gente lá que o meu irmão era professor, ele tinha 42 alunos. Tinha família, toda gente nova que tinha os filhos da aula, toda gente que começaram a ir na aula, tudo encheu aquilo lá. Dali começaram a construir a igreja, o colégio, e foi indo. Agora tem um baita de um salão lá, tudo abandonado, a igreja. E o povo começou, os mais velhos que não morreram, saíram de lá e ficou um lugar assim, com pouco morador. A senhora não lembra o nome desse senhor que era proprietário lá das terras? Eu lhe vi de Três Passos, era. Agora já morreu, porque faz anos que sempre ele tinha uma posse muito grande ali. Ele era de Três Passos. E aqui na vila eram poucas casas. Não era município ainda. Mas não tinha nada, era só o Gonzato que tinha um mercadinho, que eu disse que ele tinha só essas coisas de comprar, não tinha, e umas peças de roupa, uma igrejinha lá, tinha uma serraria aqui como é que eu disse agora, me esqueci, dos Cordenunci. Tinha serraria, o Augusto tinha um açougue lá e o Gonzato tinha umas peças de roupa. Antigamente tu tinha que comprar tudo de metro, não tinha roupa pronta. E essas coisas. E aqui já chamava Redentora? Sim, que era a Redentora. Que se chamava Redenção e depois Redentora. Era. Quando nós viemos era a Redentora. E depois a senhora se recorda quando foi a emancipação? Nem sei qual é que era o prefeito, era o Silvestre Kuliski, eu acho, prefeito. O marido da Leda, eu acho que era. Nem me lembro bem, mas foi uns quantos ali. Como é? Não existia banco aqui. Quando começaram a comprar trator, coisa, tinha que ir lá em Santo Augusto. O banco era só em Santo Augusto, se não em Campo Novo, que queria lhe dar no banco. Aqui não existia nada, não tinha nada. Nada. E hospital? Mas eu nem me lembro quando construíram aquele hospital ali também. Faz anos. Bom, a gente já está quase finalizando a nossa entrevista. Tem alguma história que a senhora se lembrou de algo que eu não lhe perguntei? Mas eu acho que foi contado tudo o que era para...
agora para finalizar. É. Bom, a gente vai finalizar a nossa entrevista. Como é que a senhora se sentiu lembrando essas histórias do seu passado? Mas eu não me esqueci ainda de tudo o que aconteceu. Eu me lembro o que a gente passou, onde é que morava, tudo, como é que era. Eu me lembro. E como que a senhora se sente lembrando dessas coisas lá Ah, da sua infância, dos seus pais? O que a senhora sente saudade? a gente se lembra do tempo que a gente era novo, como é que era trabalhar e se divertir. Eu tinha vida boa. Meu marido também era muito bom, muito querido. O que a senhora mais sente saudade? É, dele. A gente se lembra dos pais também, da mãe, quando tinha ela, e não tem mais o pai, nem a mãe, nem o marido, nem esse meu irmão, que nós se queria muito bem, nós dois. O seu irmão que era professor? Não, não era nada. Não, trabalhava na lavoura junto com nós, não, ele não era nada. Qual que era o nome do seu irmão que era professor? O Carlito, o Ernesto, os dois, Carlito e Ernesto. Dona Nair, o que Redentora significa na sua vida? Mas tá bom, tá boa a Redentora. A senhora escolheu depois esse lugar para construir a sua família? É ele que veio ali, a gente estava ficando velho, os filhos tudo casados, ele trabalhava muito, ele disse, agora vamos morar na cidade. Ali veio e resolvemos de vir na cidade. Mas ele lidava muito na horta e coisa arada, ele não podia parar, tinha que trabalhar. E depois ficou doente. Vai fazer 9 anos em outubro já que ele morreu. Bom, para a gente finalizar, a senhora quer deixar uma mensagem final para os seus netos, para a sua família, que no futuro, daqui 20 anos, eles vão poder ver essa entrevista da senhora. Uma mensagem final, um conselho para os seus netos e os seus filhos. Mas o que eu vou dizer para ele? Que dure igual a eu e que continue. Eu tenho neto por tudo, para fora. Mas que é, Mara, onde está o meu neto, a Edneia? Massachusetts, Estados Unidos. Estados Unidos. Tenho os netos mais velhos, estão nos Estados Unidos, tem lá aquela outra lá é de... Onde? Goiânia. Goiânia, minha filha lá no Mato Grosso. Tão longe, mas eles vão poder ver essa entrevista, manda uma mensagem para eles. O que eu vou mandar para eles? Ver se eles vivem igual a avó, porque vai mandar aquele mensagem lá para eles. Todo abraço, Lourdes, o Hiraldo, a Edneia, tudo ele, todos os netos. Tenho lá e tenho aqui também, tenho em Bicaco, tenho Vista Alegre, tenho por tudo. Eu tenho 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens.